E uma vida verdadeira. Que seria... E aí a questão que eu estou trazendo é a seguinte, até sob esse ponto de vista, nós precisamos nos dar conta de que há um legado, há um cuidado que a gente precisa ter desde já em relação ao destino espiritual que nos aguarda, vinculado a hábitos, comportamentos e decisões, escolhas que nós assumimos desde já. Como diz um ex-ministro da Cultura e ainda famoso e importante músico e compositor, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A vida espiritual acontece desde já. E a gente pode e deve cuidar do espírito encarnado. Quando não fazemos desse jeito, a tendência é tratarmos dos assuntos terrenos com uma certa leniência, imperícia, irresponsabilidade, desprezo. E eu não consigo imaginar um Deus que, ao preparar esse planeta para nos acolher, entre outras espécies, que a gente apenas se preocupe aqui em cuidar da vida futura. A gente tem que cuidar não apenas da vida presente, mas das melhores condições que tornem a vida presente agradável e sustentável. Sim. Falar sobre espiritismo, sobre ecologia, nos remete, de certa forma, ao surgimento dessas duas perspectivas, o século XIX, né? Século que produziu não só esses dois termos, como outros termos importantes, outras escolas, como a psicanálise, o evolucionismo, etc. Qual a relação que você vê, né, desse momento, né, vivido pelo século XIX que tenha facilitado o surgimento do termo ecologia e também da codificação espírita? Na origem, você já vê uma preocupação comum entre essas duas perspectivas? Eu vejo a partir dos seus fundadores, dois neologismos, duas palavras novas, designando dois olhares muito específicos sobre a realidade que nos cerca e que tem em comum a visão sistêmica. Ou seja, quando a gente pega o espiritismo, que foi codificado por um discípulo de Pestalozzi, que estudou em Verdun, na Suíça, a melhor escola da Europa à época, poliglota, mestre em ciências, interessado nos assuntos do magnetismo, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, homem de ciências, com reputação. Até hoje, na França, alguns livros didáticos dele são citados ou lembrados como importantes, como projetos pedagógicos eficientes. Num país vizinho, que é a Alemanha e França, países fronteiriços, numa diferença de 9 anos, um naturalista alemão, Ernst Haeckel, preocupado em olhar para a natureza como um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo. É uma visão revolucionária e sistêmica. Ambos defendem o evolucionismo de Darwin ou aceitam como uma tese importante, que naquela época não era para qualquer um divergir na Europa dos ditames da Igreja Católica, que defendia ainda o criacionismo. Eles têm isso em comum. São dois homens de ciência e que defendem um olhar sistêmico sobre a realidade que nos cerca. 150 anos depois, o que a gente percebe hoje é que tanto o espiritismo quanto a ecologia são ferramentas importantes para a gente entender múltiplas crises. É a crise financeira e econômica, é a crise social da desigualdade, é a crise ambiental, uma crise ética. Não se resolvem essas crises com decretos ou medidas provisórias. Elas, em certa medida, se intercomunicam, elas se misturam e elas não são resolvidas pontualmente porque elas estão intrinsecamente ligadas. Resolvê-las demanda um exercício de um olhar sobre a realidade que nos cerca, que perceba essa realidade de forma sistêmica. É a contribuição do espiritismo, é a contribuição da ecologia. 150 anos depois, são assuntos que se tornam cada vez mais importantes e úteis. Sim. Você falou antes de ética do cuidado, fala agora de uma nova visão, uma visão sistêmica. Falando, enfim, do efeito disso no âmbito da economia, de uma crítica ao materialismo, naquele tempo que se faz atual hoje, como é que você vê a posição tanto do discurso espírita quanto das discussões no âmbito da ecologia? Absoluta sinergia em relação a uma crítica contundente
aos valores prevalentes na sociedade de consumo, consumir por consumir. O consumo favorece a vida, todos nós consumimos, precisamos disso. O consumismo remete ao excesso, ao desperdício e à depredação dos recursos naturais. O planeta é um só, os recursos são finitos. Por dia, somos mais de 200 mil tripulantes nessa nave azul. Por ano, 73 milhões. Somos hoje mais de 6,7 bilhões de pessoas no planeta, que é um só. Os recursos são finitos. Ou a gente repensa modelo e a sociedade de consumo não se preocupa com sustentabilidade, que é sinônimo de equilíbrio. É saber usar para não faltar. É a ética da sobrevivência. Ou a gente enfrenta de forma muito contundente a dura realidade de que, se não mudarmos, vamos sucumbir enquanto espécie, e espiritismo e ecologia têm fundamentos importantes para lastrear uma retórica e uma nova atitude que desmontem os valores da sociedade de consumo. Ou a gente vai nesse caminho, ou, com toda a franqueza, eu não vejo esperança para a humanidade. É a questão de discutir ou de manter sempre atual a lei da conservação de que falava Kardec? Lei de conservação é uma das leis morais do Livro dos Espíritos e tem a lei de destruição, né? Então, você apontou bem, nesse capítulo da lei de conservação há já uma abordagem importante sobre o que seria o conceito de necessário, o que seria o conceito de supérfluo e a importância da gente valorizar os recursos da terra sem nos iludirmos com a tentação, e isso é comum a todas as religiões, da matéria. Agora é interessante a gente ver como, em certa medida, tanto o Espiritismo quanto a ecologia reconhecem o valor da conservação, mas também o direito da humanidade fazer uso dos recursos da terra. Porque, às vezes, o discurso conservacionista, dependendo do caso, sugere uma intocabilidade de certos santuários ecológicos e naturais, o que é pertinente em alguns casos, mas não para todos. Então, eu entendo que sustentabilidade, que é a palavra da moda e que encerra hoje um novo paradigma, que políticos, empresários, igrejas, ONGs perseguem, estão muito bem colocados nas ciências ecológicas e na doutrina espírita, que tem origem 50 anos atrás, 150. Ok. Eu converso no Religare de hoje com André Trigueiro sobre o tema Espiritismo e Ecologia. Vamos para uma breve pausa, voltamos daqui a pouco. Até já.